Você entende a relação entre causa e efeito? Dizíamos há pouco que um dos primeiros aspectos e uma das primeiras definições de Aristóteles sobre a filosofia é que a filosofia é a ciência das causas. Daqui sai toda aquela doutrina sobre a causalidade. Então, Aristóteles foi ao encontro das causas primeiras. Quais e quantas são estas causas? Aristóteles disse que são basicamente 4 causas: a causa formal, a causa material, a causa eficiente e a causa final. As 2 primeiras causas, a saber, a material e a formal, são formas e essência. São os elementos constitutivos de todas as coisas. Quando a gente olha para uma coisa, para esse livro, para esse computador, para qualquer ser humano, nós encontramos ali uma realidade material, mas que tem determinada forma. O livro tem forma de livro, o computador tem forma de computador e eu tenho forma de eu, né? De ser humano. Então vejam só, cada realidade material tem como denominador comum o ser matéria e o numerador diverso é ser livro, computador ou ser humano. Em todos os casos, nos 3 casos que eu acabei de exemplificar, as coisas sempre estão constituídas de matéria e de alguma forma. Por isso, o que produz uma coisa na sua existência material desta maneira como ela é, se explica por 2 tipos de causas: as causas materiais e as causas formais. Portanto, são causas intrínsecas e constitutivas do ser de cada coisa material que existe. Se você pegar um pouco de água, né, e colocar num copo redondo, a água vai ter a forma redonda. Você pega essa mesma água e coloca num recipiente quadrado, a água vai ter aquela forma quadrada e assim por diante. A água é um elemento material que se adapta, que toma determinadas formas de acordo com o recipiente no qual você a coloca. Com o exemplo da água fica claro entender o que é uma forma e o que é a matéria. A matéria é a água, mas a forma é esse ser redondo, quadrado, dependendo do recipiente que acolhe a água. Assim também os seres estão constituídos de matéria e forma. Todos são materiais, os seres materiais são materiais, evidentemente, mas qual é a forma desse ser material? É a forma de livro, ou é a forma de computador, ou é a forma de ser humano. Então, as causas formais e as materiais são causas que constituem os seres. Portanto, elas são intrínsecas. São a matéria e a forma que explicam a realidade se as considerarmos de forma estática. Bom, por exemplo, no caso do ser humano, o que é a matéria? Carne e ossos. O que é a forma? A alma. Quando a gente se pergunta, olha, tudo bem, os seres, eles são os seres materiais são um composto de matéria e forma, ou de causa material e de causa formal. Isso serve para explicar a coisa desde um ponto de vista estático, mas desde um ponto de vista dinâmico, que se move, digamos assim, a gente poderia perguntar assim, tá bom, o que constitui esse indivíduo? Causa material, corpo e causa formal, a alma. Isso é o estático. Mas na versão dinâmica, a gente poderia perguntar o seguinte: por qual motivo nasceu? Quem o gerou? Por que esse ser se desenvolve e cresce? Então, são necessárias que intervenham outros 2 tipos de causas, que é a causa eficiente ou motriz, isto é, o pai que gerou o filho é causa eficiente do filho. E a causa final, ou seja, o fim ou objetivo para o qual tende o vir a ser do homem. Primeiro eu pego um ser qualquer, né? Sei lá, este livro. Este livro,
em si mesmo considerado, ele tem matéria e forma. Portanto, nele mesmo já estão contidas a causa material e a causa formal. Essa é a realidade estática. Mas eu vou para a realidade dinâmica e me pergunto, quem produziu este livro? Então, quem produziu este livro, nesse caso, o autor foi Charles Coulomb, juntamente com a editora, juntamente com a gráfica. Então, essas são as causas eficientes produtivas do livro. Mas para que serve o livro? Ora, para ler e adquirir conhecimento. Então, essa é a causa final. Portanto, a causa eficiente é externa ao livro. E a causa final também é externa ao livro. Logo, a causa final e a causa eficiente são externas e produtivas, enquanto que a causa material e a causa formal, que são o mesmo livro, são causas constitutivas e internas ao próprio objeto, à própria coisa. Tá bom? Então, fica claro, né? Estaticamente, causa material e causa formal são internas e constitutivas. Dinamicamente, causa eficiente e causa final são externas e produtivas. Quer dizer, o pai gera o filho, o autor escreve o livro, a gráfica produz o livro. Nesses três casos, o pai, o autor, a gráfica são causas eficientes dos seus efeitos. E para que servem os efeitos que produzem? Ora, no caso do pai que gera o filho serve para alcançar o fim da sua vida, que é a felicidade. No caso do autor que escreve o livro, ele visa como objetivo que as pessoas adquiram conhecimento através daquilo que ele escreveu. No caso da gráfica que produz o livro, a finalidade, não sei, talvez seja ganhar dinheiro. Vejam só, a causa eficiente e a causa final, elas são produtivas. Também a causa final é produtiva, né? A causa, de fato, é o primeiro na intenção e o último na execução. Isso é a causa final. E se você não tiver uma finalidade, você não produz, né? Sei lá, você monta uma empresa e você não tem finalidade de nada, então para que montou a empresa? Entendeu? Então a causa final é sim produtiva, como a causa eficiente também é produtiva. Basicamente, essa é a doutrina das causas de Aristóteles e dessa maneira nós trabalhamos a primeira realidade que Aristóteles trata. A metafísica é a ciência das causas, principalmente é a ciência das quatro causas, a saber, a causa material e a causa formal, que são entitativas e constitutivas e, portanto, internas, e depois a causa eficiente e a causa final, que são externas e produtivas. É isso aí. Assim nós definimos a metafísica como ciência das causas e sabemos agora que essas quatro causas estão na origem, no ser e na finalidade das coisas que existem.